Voltamos ao vivo com Frente a Frente dos estúdios da Rede Vida, eu e Luciana Martins aqui em São Paulo e via digital com Dom Joel e Padre Patrick, hoje abordando sobre a campanha da fraternidade, aí que vai permear a quaresma aqui no Brasil. Dom Joel, a pergunta que ficou no intervalo, a pergunta que ficou no ar, já que falamos nesses tempos de internet, enfim. Que iniciativas de diálogo e de comunhão, Dom Joel, estão sendo implementadas a partir desta campanha? Como podemos contribuir, nós, jornalistas profissionais, para melhor divulgá-las a campanha, hein? Paulo, uma das formas de violência é a desinformação. Nós hoje temos, e vocês como profissionais, Luciana, você e os demais que já participaram e os que estão trabalhando aí sabem que o fenômeno das fake news é uma forma de violência, de atordoamento e de quebrar as seguranças das pessoas. Eu diria, como é que o jornalismo profissional, conforme você formulou na pergunta, pode ajudar? Entrando em contato conosco. Nem sempre é fácil, algumas vezes nós não conseguimos dar conta de todos que nos procuram no tempo que nos procuram, porque temos uma série de outras atividades para fazer. Mas uma das funções do Secretariado-Geral, da conferência aqui, uma das funções da assessoria de comunicação e uma das funções que o Padre Patrick, especificamente por carisma, desenvolve é poder atender, explicar, dar essas respostas. Então, eu diria a você, que é um profissional do jornalismo, que faz disso a sua vida, a sua vocação, você hoje tem nessa sociedade da confusão um papel importantíssimo. Ajudar a que a verdade objetiva, ela sobressaia, ela apareça por cima das fake news. O Frente a Frente especial sobre a campanha da fraternidade agora vai chamar a participação da jornalista da Rede Vida, Andrea Piai, que vai fazer sua pergunta para Dom Joel e também para o Padre Patrick. Olá, boa noite. O Papa Francisco tem feito nomeações femininas para cargos importantes da Santa Sé e o Sínodo da Amazônia apontou o peso da mulher para a Igreja. Como uma campanha da fraternidade pode pontuar mais claramente a presença da mulher no diálogo e na fraternidade? Veja, minha cara, Papa Francisco também há pouco tempo alterou algum cânon do Código de Direito Canônico Ocidental, reconhecendo a possibilidade de ministérios concedidos à mulher. Isso no Brasil é muito interessante, porque nós somos uma igreja onde a mulher tem uma grande participação. Durante meu longo tempo como pároco, as mulheres sempre tiveram uma grande participação na vida da igreja, desde o conselho, chamado conselho paroquial, até inúmeros serviços, não apenas os serviços conhecidos, como catequista, ministras da comunhão, serviços de liturgia, mas dos mais diversos serviços, né? Então, nesse sentido, é alguma coisa que, para a igreja no Brasil, nós temos uma caminhada. E, com a graça de Deus, aliás, nós agradecemos a Deus essa rica e fecunda caminhada. O senhor falando sobre essa situação, né, a questão da mulher, Dom João, a gente viu a figura, por exemplo, da pastora Home Bank como uma das lideranças da elaboração da campanha da fraternidade ecumênica, e incomodou, inclusive, muitos católicos que se expressaram ali pelas redes, né? Dom João, o senhor acredita que esses ataques têm ainda uma cultura machista, muitas vezes velada na sociedade por trás disso, Dom João? Paulo, teria que ver com quem está atacando, né, Paulo? As acusações que chegam aqui são acusações ligadas à posição pessoal e militante da pastora Home em algumas causas específicas ligadas a todo o grupo LGBT, como aparece no texto base, e a defesa e a valorização da mulher, muitas vezes não muito clara essa relação com a defesa do aborto. Então, seriam esses os pontos que têm causado para os católicos um incômodo. O interessante aqui, Paulo, se você me permite, é ultrapassar a figura da pastora
e lembrar que há no ecumenismo um desafio que nós precisamos aprender. E aí parece que eu estou brincando, mas não estou não, Paulo. O desafio é dialogar. Não se trata, nesse caso, de impor a visão de uma ou de outra igreja, mas que as igrejas, vivendo no processo do ecumenismo, elas aprendam a dialogar. Diálogo implica muitas vezes ceder. No nosso caso, por exemplo, como lembrado há pouco na pergunta, nós defendemos a vida, desde a concepção até a morte natural. Disso nós não vamos abrir mão. Nós vamos ser fiéis até o fim. Então, vamos dialogar. Enquanto for necessário, nós dialogaremos, seja com quem quer que seja. Dom João, campanha da fraternidade desse ano, ideologia de gênero. O que tem de fake news ou o que tem de verdade? Tem os parágrafos 67 e 68, que na linguagem do CONIC, porque não é a linguagem católica, é uma linguagem ecumênica, é uma linguagem do CONIC, o texto fala que é preciso conversar, é preciso discutir as questões de gênero. O texto diz assim: a necessidade de se discutir as questões de gênero. Discutir, talvez não é a melhor palavra, mas eu diria a necessidade de se dialogar sobre tudo isso. Eu vou me reportar ao Papa Francisco há muito tempo atrás, quando, num voo, lhe perguntaram sobre algumas questões e ele dizia: quem sou eu para julgar? Por trás, como é que nós vamos enfrentar todas as questões? Nós vamos enfrentar, como dito na carta da CNBB, mantendo os princípios firmados já há um longo tempo, né, Padre Patrick, pelo léxico do então Pontifício Conselho para a Família. A partir dali, nós vamos dialogar. Então, o grande segredo, lembra que eu dizia há pouco, nem fugir da questão, tampouco impor a questão, mas sempre dar as razões da esperança, ouvir, tentar compreender, e disso eu não posso abrir mão. Então, isso vai ficar desse jeito. Não há como abrir mão da vida e de todas as outras questões. Padre Patrick, e o que a campanha da fraternidade ela pode aprender com o movimento de alguns católicos que criticaram a campanha desse ano? Eu penso que a primeira coisa, Luciana, é essa capacidade mesmo de autêntica escuta do apelo do coração dos nossos irmãos e irmãs. Aquilo que eu dizia a respeito das diretrizes, né? Hoje a escuta ela é imprescindível, acho que nesse contexto. E segundo, que a nossa resposta não demore também, mas que seja na nossa própria vida e que a gente ocupe, de fato, os nossos espaços na vida da igreja, da comunidade, né? Hoje, mais do que nunca, os leigos e leigas também, eles não somente têm acesso à formação assim, de qualidade nas nossas paróquias, né? Mas eles também são membros do povo de Deus. Isso nós aprendemos com o Concílio Vaticano II também. Então, cada um tem o seu papel na missão da igreja. Eu penso que a primeira grande lição é essa, né? Acho que com os nossos pastores, nós como padres, precisamos ouvir mais os apelos do coração do nosso povo, né? E responder esses apelos com a fidelidade ao Evangelho, né? Com essa escuta da palavra de Deus, a escuta também da igreja. A missão, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? O bispo tem essa missão que é importantíssima, imprescindível na vida da igreja, que é confirmar de fato na fé, no horizonte do Evangelho, daquilo que nós aprendemos também da tradição da igreja. Dom João, até que ponto a CNBB se preocupa no que se refere a essa campanha da fraternidade, nesse ambiente polarizado que vivemos, dentro dessas polarizações, para que a campanha não divida a própria igreja, diocese, enfim, até que ponto isso preocupa ou preocupa a CNBB ou não é um ponto a se preocupar? Paulo, toda divisão é um ponto a preocupar, né? Porque o texto bíblico dirá: Cristo rompeu com o muro que dividia. Se de repente nós nos deparamos com o fato real da divisão, é a vitória de que o pai da divisão, o divisor, o demônio, acaba tomando conta. E aí o que fazer? Isso tem sido uma preocupação desde o início, desde a construção do texto. Muitas vezes nós avisamos, em outras situações, e nessa aqui tem gerado tanta confusão, nós avisamos e dizemos: então isso precisaria ser refeito, isso precisaria ser reescrito.
Então, o que fazer? Aquilo que o Padre Patrick tem insistido nas respostas aqui ao longo do nosso programa. Dialogar. E nós temos feito isso, Paulo, incansavelmente, nesse período agora mais próximo, seja com o Padre Patrick virtualmente, aí o mundo virtual permitiu isso, fazer às vezes 3, 4 formações em locais diferentes do Brasil, mas seja também indo ao encontro daquelas pessoas que se sentem agredidas com a campanha da fraternidade e que queiram dialogar, porque o diálogo precisa de duas, né? E na infância me diziam, quando não quer, dois não brigam, quando não quer, dois não dialogam. Mas com relação ao episcopado, quando o senhor fala de diálogo, não é mais difícil? Porque não temos assembleia presencial, não tivemos ano passado, esse ano dificilmente vai ser virtual, o senhor já disse para nós aqui no Jornalismo da Rede Vida, porque na assembleia presencial tem aquelas reuniões, o momento do café, o momento das privativas, não vai ter, né, Dom João? E como é que fica, hein? Olha, meu amigo, depois de um ano trancados dentro de casa, depois de um ano, como você sabe que eu brinco muito, né? Procurando um programa de milhagem nas videoconferências e lives, nós aprendemos a fazer muita coisa, a conversar, a dialogar, a mostrar as razões da esperança. Eu diria que no início eram aquelas videoconferências improvisadas, assustadoras, ficávamos perdidos, trazendo para o mundo virtual uma cabeça profundamente analógica. Hoje não. Hoje nós estamos já, demos muitos passos na preparação da 58ª Assembleia, a acontecer daqui a pouco, em abril, dia 12 de abril, através dos recursos virtuais, como nós estamos fazendo aqui. Então, muitas coisas que acontecem na Assembleia, o mundo virtual permite, né? E isso nós vamos fazer. Talvez o que não seja possível fazer, o cafezinho, a conversa, a manifestação de afeto, de compreensão, isso o mundo virtual não permite e nós estamos carentes e desejosos. Mas enquanto não tiver vacinação, me permita, Paulo, me permita, Luciana, também, temos que nos cuidar e nos distanciar. O senhor falou em vacinação, chegamos aqui ao final do programa. Dom Joel, doeu muito? Doeu alguma coisa ou foi tranquilo? Eu não tomei a vacina ainda, a minha vai demorar muito. Não, com relação ao programa aqui. É uma injeçãozinha interessante, sabe, Luciana e Paulo? Você perguntou uma coisa há pouco sobre a função do jornalismo. Quando há espaço para poder abrir o coração, não como uma aula, como uma conferência, mas poder abrir o coração, dizer com o coração aquilo que a nossa mente acredita, isso faz um bem muito grande. Faz um bem a nós também, poder dizer, poder responder sem medo. Não houve nenhuma censura, né? Não foi proibido nada, pergunte o que quiser. Os jornalistas gravaram antes, o padre, o cientista político, eles gravaram as perguntas antes. Então é isso, nesse clima de diálogo, de respeito e de liberdade, é isso um pouco do que a campanha da fraternidade propõe. Dom João, meu abraço virtual para o senhor e um abraço virtual para o Padre Patrick, viu? Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje no Frente a Frente e todos os telespectadores também. E encerramos o programa de hoje com um clipe da campanha da fraternidade. Rede Vida, juntos para olhar além. Dividido pelo ódio e polarizado por mentiras. Um mundo onde a violência de todas as formas foi banalizada e muita gente não se choca nem se espanta. Onde as pessoas e grupos constroem muros e bolhas, ao contrário de levantar pontes que aproximam. Nós proclamamos: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Derrubar os muros de ódio que fortalecem as polarizações e construir pontes de diálogo como compromisso de amor. Esse é o convite que nos faz a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica,
que será realizada no período da Quaresma, de 17 de fevereiro a 4 de abril, pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. A Igreja Católica no Brasil convida todos para caminharmos juntos rumo à oração, à amizade social, ao ecumenismo e testemunho da caridade cristã, como nos pede o Papa Francisco.